Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje falamos sobre a questão econômica no Brasil. Olha que bacana, Guilherme. Boa noite, excelente debate, obrigado. Pergunta aos convidados. Parece que a reforma da Previdência é a galinha dos ovos de ouro. Agora o governo propõe incentivar os empresários a contratar sem contribuir com a Previdência por até um ano. Isso é uma lástima. É o Guilherme lá de Suzano. Gaspar lá de Suzano. Bacana a sua participação, obrigado. Como que funciona esse processo? Sem contribuir pela Previdência por até um ano, professora Tânia? Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? Você vai penalizar o sistema e vai penalizar quem trabalha? Essa é a solução? Deixa eu pegar um gancho daquilo que a gente conversava agora no intervalo, né? E o sujeito que está em casa vai saber disso. Quando você deixa o seu dinheiro no banco, o banco te devolve... Tipo quando você pega um dinheiro com a sua mãe ou com seu pai, assim, você não tem que pagar aquele juro excruciante ali. Então, você deixa a sua graninha lá, seu FGTS, deixa lá, e o banco e o governo te pagam uma grana ínfima do processo. Pífia. Agora, vai você dever o carro que você financiou. Juros enormes. A sua moto que você leva, tá trabalhando ali no Rappi, no iFood e por aí vai. Como resolver essa equação? Eu acho que isso aí é talvez uma questão econômica importantíssima. Daniela, Guilherme, Tânia, como resolver isso? Bem, quando eu disse que a gente manter o nível de endividamento, né, manter a necessidade do governo de emitir título, de tomar dinheiro no mercado, ele cria uma concorrência com outros tomadores, nós, pessoas físicas. Por que o banco vai emprestar para a Daniela, né, com o risco Daniela, né, ao invés de emprestar para o governo, que ele tem ali o risco minimizado, né, que ele tem a garantia de receber. Ou seja, nós competimos com o governo. Exatamente, o governo é o maior gastão que a gente tem na nossa economia, então ele tende a elevar esse custo, né, de capital no país, porque é uma oportunidade de emprestar para o governo ao invés de emprestar para outros tomadores, né, de risco maior. E aí, falando do risco, como é que a taxa de juros ela é composta? Pelo custo de captação, esse pouquinho que ele paga na poupança, né, ou nos depósitos à vista, ou nas nossas aplicações, mais a cunha fiscal, as suas despesas administrativas e o spread, que é exatamente a medida do risco. O que o sistema financeiro alega é que o custo de cobrança, né, de inadimplentes é muito elevado. Desde que você tem um custo para registrar garantias, para fazer a cobrança, de estar um processo em litígio muitos anos. Então, isso tudo é embutido nesse risco e que é justificado pelo sistema financeiro para cobrar taxas tão elevadas juntamente com o custo de oportunidade que ele tem. Vou inverter a lógica de passar a bola para a professora Tânia e para o professor Guilherme. Eu ia só complementar com um aspecto mais micro. O Banco Central ele tem atuado ativamente nesse sentido com a agenda BC+, né, justamente para promover essa pulverização de bancos. Né? Hoje nós temos uma concentração bancária, 5 grandes bancos que detêm 80% do crédito no país. Com essa concentração, sempre vai ter essa diferença. Então, não tem jeito, é preciso abrir o mercado para novos bancos entrantes. Nós temos aí um boom de bancos digitais, né? A facilidade de obter. Eu acho que essa é uma agenda muito positiva, que tende a beneficiar o consumidor final, as famílias, né? Essa descentralização e essa pulverização. Existe já também um mercado de crédito mais horizontal, né? Os bancos públicos e os bancos privados estão conversando em um mesmo patamar, nesse sentido também da agenda do Banco Central. E uma outra agenda micro, que eu acredito que casa com aquela questão da educação na base, é a educação financeira também. Né, justamente porque esse é um problema. Lá na federação nós fazemos a pesquisa de endividamento e inadimplência e sempre observamos, né, os gastos do consumidor, as modalidades que ele contrai sua dívida. Muitas vezes é um gasto, obviamente, né, existem os gastos necessários, alimentação, moradia, que já abarcam grande parte do orçamento das famílias, mas também existem gastos considerados necessários, supérfluos. Não estou falando aqui para viver a pão e água, mas é preciso uma gestão também mais firme em termos orçamentários. O brasileiro é descuidado, se nós formos analisar e comparar,
Eu não gosto muito de fazer esse comparativo porque cada cultura é diferente, mas o brasileiro ele tem uma baixa educação financeira no que diz respeito a poupar, a pensar no futuro, é mais imediatista, quer consumir. Agora, professor Tânia, poupar com o pouquíssimo retorno e o sujeito que fica com essa equação, né? Ele está com a motinha, a moto dele vale 10 mil, mas ele já pagou 30 mil e ainda falta mais uns 10 ainda para ele poder pagar. Eu acho assim, eu acho que a gente usa muito um discurso de sociedade moderna e desenvolvida para analisar o consumidor brasileiro. Que a gente tem que ver o seguinte, a maioria das famílias do Brasil não ganham 2 salários mínimos. Como você poupa? Existe uma questão da microeconomia, que é a propensão marginal a consumir e a relação da propensão marginal a poupar. Você só vai poupar se você tiver cumprido determinadas condições de vida. Né? Então, nós estamos vendo assim, os salários caindo, a flexibilidade salarial também ocorrendo, a precarização das relações também estão ocorrendo pela via legal, né? Porque teve uma reforma trabalhista também. Então, você vê quem vai poupar no Brasil. A gente trabalha com educação financeira também, mas é mais na conscientização de se proteger do nível de endividamento. Nem é de aumentar ou ter uma racionalidade, porque quando você tem renda abaixo de R$980, você vive à margem da miséria. Pela Organização Mundial, né, define isso, a ONU, né, que você vive com menos que $1 por dia, como é que você vive na margem da miséria. Agora, essa pessoa que ganha um salário mínimo, se não tiver mais uma pessoa na família que trabalha, ela também vai estar no limiar da pobreza. Posso dizer que ao longo desses 4 blocos, o placar fica 2 para o otimismo e 1 para o pessimismo? Mas eu não sou pessimista, não. Não? Não, eu estou sendo realista. Sim. Otimista, é diferença. Em relação à saída do buraco, não? Eu acho que a saída vai exigir reformas duras, que são de difícil aceitação social. A sociedade vai ter que fazer essa escolha, porque na situação em que nós estamos, não há outra alternativa. Eu fico me perguntando, Daniela, tirar mais de onde, sabe? Não é de tirar, a gente precisa de fazer reforma, é preciso de rever o nosso sistema previdenciário que está sendo feito, nosso sistema tributário, porque tudo isso está criando empecilhos ao desenvolvimento econômico, à redução da desigualdade, à dificuldade do Estado em prover segurança, e a gente vê os níveis de violência, de avaliar e de se investir adequadamente em educação, né? do Estado voltar a ser eficiente naquilo que ele deve fazer, que é prover saúde, educação e segurança. Mas hoje nós temos um Estado enorme, orientado para pagar salários, pensões, né? Secularmente assistencialista ao extremo, isso é outro desestímulo à poupança, porque eu preciso de poupar para quê? Se eu vou me aposentar cedo, vou ter a minha aposentadoria, e assim, é uma ótima relação entre o que eu contribuo e o que eu vou receber, apesar de ser pouco para o nosso custo de vida, mas essa relação do que a contribuição e ao que se paga, o INSS ainda é o melhor plano de previdência. Rapidinho, 1 minuto, otimista? Otimista. Acredito que algum governo deveria tomar essas medidas que estão sendo tomadas agora. Não seria um governo de cunho mais populista. Então, a coragem de se tomar medidas como essas são fundamentais porque atacam problemas estruturais, gerando aí uma expectativa de recuperação dos investimentos produtivos. Como eu disse no primeiro bloco, não vai ser do setor público que nós veremos a recuperação econômica, e sim do ambiente que esse setor proporciona para o mercado privado, para as empresas, para os empresários investirem, gerando emprego e renda, e são questões que devem justamente mexer com esse ânimo no mercado. São medidas de longo prazo, algumas de curto prazo, como a do FGTS, que veremos adiante, mas são fundamentais para a economia. Perfeito. Professora Tânia, Daniela, Guilherme, alegria tê-los cá para um debate que é acirrado, que tem dentro da própria ciência de vocês as suas contradições. Perfeito. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e eu te espero na semana que vem em mais um Horizonte Debate para coisas relevantes da vida. Se você não sabe de economia, você não sabe o preço do pão e nem da sola do seu sapato. Abraço e até a próxima semana.